Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, esses dias chegou uma questão bastante inusitada ali na caixinha de perguntas, que é bem interessante. Eu pensei assim, poxa, dava até para fazer um vídeo, né? E cá estamos. A pergunta era bem simples, mas diria que abarca aí um tema fundamental. A pessoa me perguntou: Marcelo, já teve algum livro que você começou lendo, não estava muito legal a leitura e de repente você começou a gostar no meio ou até mesmo depois que terminou a leitura, né? E isso é uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, que na verdade é bastante frequente. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, queria pedir, se você ainda não é inscrito no canal, para que se inscreva e deixe sua curtida. E gostaria de lembrar que comprando aqui qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão e não paga nada a mais por isso. Voltando ao tema, então eu vou trazer aqui algumas leituras, né, que começaram talvez aí um pouco devagar, e até mesmo depois de terminar, algumas delas eu fiquei assim com uma sensação mista, gostei, não gostei, e no final, depois de alguns meses, eu gostei. Eu só queria trazer isso para, assim, isso é uma discussão, né, pessoal? Já escutei várias opiniões divergentes. Eu vou dar aqui a minha. Tem muita gente que fala, não gostou, larga o livro. Eu acho assim, se realmente está insuportável, né? Ninguém é obrigado a sofrer. Eu acho que vai procurar uma coisa que você gosta. Agora, se é um grande clássico, tem uma questão de momento, né? Os momentos na vida, eu percebo muito isso. Às vezes uma leitura fala mais comigo do que a outra. Mas muitas delas, especialmente os grandes clássicos, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, né, pessoal? Eles têm ritmos, talvez às vezes mais variados, né? Às vezes mais assim, demora para pegar um pouco o embalo, ou ele vai ter momentos aí de um pouco mais de calmaria, né? Então eu só gostaria de deixar assim que acredito que às vezes vale a pena a gente insistir um pouquinho na leitura, entendeu? Porque depois você vai olhar para ela de alguma outra maneira. Eu vou aqui trazer três exemplos, né, de leituras que de certa maneira, ou no começo ou no final, cada uma é um caso aqui, né? Eu me desanimei, mas terminei. Teve só uma delas aqui que eu não terminei, mas vou chegar lá. Mas depois que eu terminei, eu falei, puxa, ainda bem que eu terminei, assim, quer dizer, passou até alguns meses até eu dizer, nossa, realmente era uma leitura muito boa, né? Às vezes demora pra gente digerir, né, o que era aquele livro, né? Eu vou começar aqui, sim, com o próprio Dostoiévski, esse aqui, O Idiota. Essa foi uma leitura bem diferente das demais, né? Eu já tinha lido Os Irmãos Karamazov, já tinha lido Crime e Castigo, e talvez eu tinha inclusive as mesmas expectativas sobre esta obra. Essa é uma obra de até um pouco controversa, tem gente que eu conheço que odiou essa obra e tem gente que adorou, enfim. Mas eu acho assim, eu confesso que no começo para mim estava um pouco esquisita, um pouco assim, é uma leitura muito louca, né, pessoal? Vou comentar um pouco sobre isso. Mas ela deixou um bom gosto no final, assim, um gosto de quero mais, né? Uma leitura grande, né? E aqui a gente vai acompanhar a sociedade de São Petersburgo, particularmente a alta sociedade, através das lentes do príncipe Mishkin, que é o tal do idiota. E contrariamente ao que as pessoas possam pensar, ele não é um idiota, na verdade ele é bastante astuto. A sua idiotice, entre aspas, consiste no fato de ele ser muito bonzinho, realmente ele é muito generoso, e ele chega a ser ingênuo, mas não é aquela ingenuidade assim, né? O indivíduo não tem a menor noção de que as pessoas estão se aproveitando dele. É muito pelo contrário, ele às vezes sabe que as pessoas estão se aproveitando dele, mas ele é uma espécie de um Cristo, né? Ou um Dom Quixote, onde ele né, como no próprio prefácio diz aqui, né, do tradutor, onde ele vira outra face. Ele quer ser bastante generoso com as pessoas, até com aqueles que não merecem. E o defeito dele foi ter nascido numa sociedade onde isso as pessoas vão tirar proveito dele, né? Este príncipe Mishkin, ele vai vir de uma escola para pessoas com deficiências, porque ele tinha epilepsia, assim como o próprio autor, o Dostoiévski. Talvez aí tenha um quê de autobiográfico, né? Em todo esse romance. E é muito curiosa a situação como ele chega em São Petersburgo sem um tostão. Mas porque ele é descendente de príncipes, não sei, de nobres, ele vai tentar provar sua linhagem para a família Iepantin, né? De um general ali, uma generala, né? A esposa. E aí que eu acho que ele se mostra muito astuto, né? E ele fala, eu não vim pedir nenhum dinheiro para vocês, eu vim pedir um emprego, né? E ele, assim, né, exige uma grande astúcia, né, para uma pessoa assim,
que não tem um tostão, um kopek, como se diz em russo, né? Chegar na casa de um general e ser atendido. Então, ao contrário, eu achei que ele foi muito inteligente e conseguiu provar que ele era muito bom em caligrafia, conseguiu criar vínculos. Eu acho que ele foi extremamente astuto, né? E ele começa a penetrar na sociedade de São Petersburgo, na alta sociedade, mesmo não tendo um kopek. Quer dizer, é um gênio, na verdade. Só que ele é muito bonzinho e ele representa também aquele ideal do cristianismo ortodoxo, né? Um ávido defensor frente a ideias revolucionárias da mãe Rússia, né? Mas o que é meio inusitado, para dizer o mínimo, aqui são as cenas, né? A gente vai ter triângulos amorosos, vai ter muitas mulheres aqui no meio, né? Mulheres bonitas e da alta sociedade, a Anastácia Filipovna, e vai ter o Rogojin, que é um outro príncipe. Vai ter muitas personagens muito inusitadas aqui, eu tô dizendo assim porque elas são muito caóticas. Tem muito barraco, vamos falar em bom português aí. De repente você tá numa cena, né? E as coisas, a tensão começa a subir. E eu acho que essa é a parte legal desse livro, né? Porque você vai ter cenas absolutamente assim inusitadas, né? Tem dinheiro sendo lançado no fogo, coisas do gênero, assim, né? Gritarias, personagens convulsivas. Chega a ser um pouco esquisito, porque é bem exagerado mesmo, assim, né? Então a pessoa entra numa discussão e no dia seguinte ela cai numa febre, assim, né? São coisas... As personagens do Dostoiévski geralmente são caricatas, mas aqui nós temos aí um nível mais grosseiro de caricaturas, né? Mas essa eu diria que é a parte interessante até, mas o problema é que depois você tem aqueles momentos de calmaria, né? Onde parece que nada acontece, mas na verdade a gente tá entrando de novo na sociedade são petersburguense. Eu acho que é importante toda essa análise que Dostoiévski faz da sociedade, dos valores, né, daquele momento, né, do czarismo, das ideias nihilistas que vão aparecendo. Tem momentos ali, por exemplo, onde tá todo mundo numa reunião e de repente, eu nunca esqueço dessa cena, assim, sem grandes spoilers, levanta alguém lá e fala assim, eu vou ler uma carta aqui. Aí já é tarde da noite, as pessoas falam assim, mas quanto tempo vai demorar, né? Porque ele tirou ali uma apostila, assim, gigante. Aí ele, olha, tem umas 40 páginas, acho que eu vou ficar umas 2 horas aqui. E de fato, a carta dele, acho que tem 80 páginas aqui no livro. Dostoiévski é famoso por diálogos gigantes, né? E ele, de fato, a gente fica lendo 2 horas a carta daquela personagem. Então, em determinados momentos, a gente fica um pouco assim, mas é aí que a gente começa a entender melhor as personagens, né? Assim... Eu tenho essa teoria, acho que não é nem minha, né, dos críticos literários mesmo, que para você ter boas personagens, você tem que ter muitos diálogos, né? Você quer falar que uma personagem é cínica, ou que uma personagem é medrosa, ou que ela é impulsiva. Nada melhor do que mostrar ela sendo isso, ao invés de descrever ela, entendeu? Eu acho assim que o Dostoiévski faz de maneira magistral através dos diálogos. Acho que é um recurso simples, mas extremamente eficaz, que ele explora muito. Às vezes a gente tem cenas de 200 páginas, de 300, acho que pode ser que chegue, faz tempo que eu li, tá, pessoal? Mas o fato é que às vezes as cenas vão se estendendo, só que a gente vai criando sem perceber essa intimidade com as personagens. Eu acho que isso que é muito legal desse romance. Então por isso que eu também acho que vale a pena às vezes perseverar na obra. Teve momentos aqui que eu pensei em desistir, falei, puxa, eu tô aqui há 50 páginas da mesma cena e eu gostaria de ver um pouco mais de barraco, um pouco mais de, né, ação, violência, né? E tem, só que tem que ter um pouco mais de paciência, tem um ritmo que vai, de repente, putz, subiu, aí a tensão diminui, aí, né, vai seguindo, mas depois ela volta a subir. Então tem que compreender essas ondas aqui nessa obra do Dostoiévski. E eu lembro que eu terminei, falei, puxa, terminei, né? Aqui tem quantas páginas? Quase 700, né? Tem 650 páginas. Mas ficou um gosto de quero mais depois, né? Depois eu falei, puxa, foi legal essa jornada que a gente teve aqui. Tive essa sensação, né? De uma leitura que eu fui arrastando em determinados momentos, mas que no final eu falei, nossa, valeu a pena mesmo eu ter concluído ela. Tem resenha aqui embaixo, quem quiser ver a resenha completa. Pessoal, outra aqui é curtinho, O País das Neves, do Kawabata, né? Eu achei, assim, que aquele teve um ritmo mais lento, né, do que A Casa das Belas Adormecidas, que é um outro dele que eu adorei. Mas esse aqui, eu achei ele mais japonês, né? Se por um lado A Casa das Belas Adormecidas, ele tem mais ação, assim, mais reviravoltas, né, mais tudo isso, falta aí um pouco da alma japonesa, né, e aqui é um banho de cultura japonesa, né, e aqui resumidamente, tá, pessoal, é um romance entre um homem casado e uma geisha, é um romance um tanto quanto platônico,
um tanto platônico, mas assim, distante, né? Porque o homem é casado e ele não mora na cidade da geisha, né? A geisha habita aí umas termas, né? Esse tal do País das Neves, um lugar muito gelado, sem dúvida, aí no inverno. E ele mora em Tóquio, tem que pegar o trem, não é tão longe, acho que é 1 ou 2 horas, não é tão remoto, mas cada um tem sua vida, né? Vidas muito distintas. Pô, e os dois se envolvem, né? O Shimamura-san e essa geisha Komako, e só que é um romance complicado por causa da distância, das circunstâncias e tudo mais, mas em meio a tudo isso, temos as descrições do Kawabata sobre esse País das Neves, que são muito líricas, poéticas, né? Eu me arrependo de talvez não ter saboreado um pouquinho mais, né, a prosa dele, poética mesmo, onde ele vai descrevendo as montanhas, as cores da estação, né? E mais do que isso, ele vai entrar muito aí em elementos culturais japoneses, né? Ele vai falar muito das canções do shamisen, né? Uma espécie de violão sem... é um instrumento de cordas, né? Sem aquela caixa acústica, né? Ele é bem agudo e eu acho muito bonito o shamisen. Mas vai ter vários outros elementos, né? Vai contar um pouco sobre como funcionava naquela época as casas de geishas, o que são geishas afinal. Tem resenha completa, tá, pessoal? Mas esse foi um livro que eu também fiquei um pouco, puxa, ok, acontece alguns incidentes aqui e ali, né? Mas tá um pouco assim, né? Mas a questão é que ele é bonito, sabe, pessoal, esse livro. O valor dele devia estar na sua beleza lírica, assim, né? Da prosa do Yasunari Kawabata. E também ele tem essa arte, né? De fazer esses personagens protagonistas tímidos, mas altamente sexualizados. Ele explora muito bem esse tema da sensualidade. Eu acho que isso torna também a história bastante envolvente. É que tem um ritmo um pouco menor na parte da ação, né, pessoal? Mas para conhecer e para apreciar a beleza da cultura japonesa, isso aqui é uma ótima pedida. E ele teve justamente essa questão, né? Eu fui avançando na leitura em um determinado momento, alguns momentos eu pensei até em começar a ler outras coisas, mas eu perseverei e depois eu falei, puxa, é bonito o livro e até mesmo o enredo também é interessante, sim. E tem resenha, eu vou deixar aqui o link embaixo. E o meu maior arrependimento, pessoal, é ainda não ter terminado o jogo da Amarelinha, né, do Julio Cortázar. Esse aqui foi inclusive um presente de uma inscrita. E esse aqui talvez teve o contrário, assim, eu comecei muito bem, né, no ritmo da leitura, super interessado, e teve aquele momento onde o enredo ele deu uma acalmada, assim, né, e eu fui vendo outras coisas, e eu acho que como eu parei muito tempo, seria ideal eu voltar desde o começo. Afinal, do que se trata, né, o jogo da Amarelinha? Não tem resenha no canal, porque eu ainda não li, então eu vou explicar um pouco para vocês. Eu falei em alguns outros vídeos, né, de leituras do mês, etc., mas acho legal eu repassar aqui. Basicamente é o romance entre expatriados latinos, né, que estão morando em Paris, o Horácio e a Magá. E é aquele amor um pouco tóxico, assim, né, particularmente por causa do Horácio, porque ele é abusivo, né, ele é, assim, ele é abusivo. Acho que é a melhor palavra para descrever ele, porque ele se relaciona com essa Magá, mas ele não trata ela bem, mas os dois têm uma química muito forte, eles continuam ali se relacionando, né? E a Magá tem um bebê, o Rocamadour, não sei como é que pronuncia, o Rocamadour, né? Rocamadour, deve ser. E o Horácio também não gosta desse bebê dela, de outro relacionamento. E eles também têm um círculo de amigos lá. Basicamente são todos artistas, escritores, escultores, né? Todos fazendo a sua arte em Paris. E as discussões filosóficas entre eles acho sensacional. Eles vivem na mais abjeta pobreza, bebem muito, fumam muito, né? Mas estão lá fazendo a sua arte, discutindo temas importantes, né? E eu tenho uma certa impressão, né? Não sei se o protagonista é o Horácio ali, né? Mas a gente tem essa impressão de que assim, pelo menos em partes, né? Talvez o Horácio é um cínico inveterado, assim, né? A questão é que esse Horácio, ele parece um baita de um pedante, assim, né? Um bom arrogante, mas extremamente inteligente, assim, né? Um indivíduo ali com uma inteligência fantástica, ideias absolutamente inovadoras, só que exatamente por isso ele se acha melhor que todo mundo e trata mal todo mundo. Ele é um tanto quanto insuportável, né? Mas eu tenho a impressão que ele é uma espécie de porta-voz das ideias do autor, particularmente no que tange a literatura, né?
muito resumidamente, né, pessoal? Eu acho até que tem ideias fantásticas aqui que eu gostaria de resgatar, mas basicamente ele tem essa atitude iconoclasta em relação à literatura, no sentido de a gente tem que destruir tudo que foi feito até agora e fazer algo novo, né? É uma frase que eu nunca esqueço que ele falou, assim, a gente tem que jogar tudo pela janela, e nós mesmos pela janela e a janela pela janela, uma coisa assim. Ou seja, nós temos que demolir tudo e reconstruir. E é isso que ele faz na prosa dele, né? E por isso eu acho eu cheguei a achar ele um pouco pedante em certos momentos, porque a leitura vai ficando muito complicada com o estilo dele de fluxo de consciência. Ele não foi o primeiro a utilizar esse estilo, né, de fluxo de consciência, mas ele usou aqui bastante e foi mais além. Ele quis ser mais iconoclasta, mais inovador. E, por exemplo, existe um capítulo inteiro aqui que é interpolado. Eu senti faltas aqui de notas de rodapé, né, na questão da editora, para ajudar o leitor ali, porque existem momentos que a leitura se torna realmente complicada. Imagine que existe um capítulo aqui, que eu até vou, não se preocupem, quando eu fizer a resenha, eu vou pontuar todas essas coisas para vocês poderem ler tranquilos. Mas eu lembro que eu fiquei aí uns 15 minutos tentando entender aquele capítulo, porque eu não conseguia ler, pessoal. Porque é o seguinte, ele fez ali linhas ímpares, era um capítulo, e linhas pares era outro. As linhas estavam interpoladas umas entre as outras, só que não tinha nenhuma nota explicando como ler aquele capítulo. Eu achei legal essa inovação, acho que cabia aqui no caso a editora ter, né, pontuado isso. Mas também o próprio autor poderia dar uma dica, pelo menos. Eu lembro que eu fiquei tentando ler e não fazia sentido as palavras, né? E o próprio fluxo de consciência tem um pouco essa intenção de te deixar um pouco perdido nas palavras, né? E talvez o jogo da amarelinha, né? Tem muitas razões, mas uma delas é porque o livro ele tem essa mecânica, né? Onde você lê um capítulo e o autor ele recomenda você pular para outros capítulos no final. Aí você deve imaginar, bom, tem vários finais, vários, né? É uma das ideias, assim, você dá uma multilateralidade pro romance, né? Tornar ele como se fosse uma árvore, assim, de possibilidades, o que torna, de novo, a leitura um pouco mais complexa. Mas quase não tem isso, pessoal. O que mais você encontra aqui são, digamos, epígrafes, são notas do próprio autor ou do protagonista, né? Acho que eles se misturam, né? Ele vai citando muito um escritor chamado Morelli, que eu lembro que eu fiquei falando, poxa, esse Morelli parece um gênio, né? Ele começa a citar as ideias desse Morelli, porque o Morelli diz isso sobre a literatura, ele diz aquilo, e que a gente tem que construir uma nova literatura, né? E começa a expor teorias aí literárias, né? E eu falei, poxa, e não existe Morelli, na verdade é um escritor fictício daqui, que também deve ser o alter ego do próprio autor, né? Mas são notas até complexas de se entenderem, né, pessoal? Eu me arrependo de não ter anotado, porque tinha umas ideias tão inovadoras e tão interessantes, mas não se preocupem, eu tô, assim, eu não sei para 23, mas eu tô com a ideia de recomeçar essa leitura, tá, pessoal? Se eu conseguir encaixar ela, eu realmente gostaria de trazer isso para vocês, porque eu acho que tem ideias inéditas, inovadoras, mas o que aconteceu foi que talvez esse ritmo todo me venceu um pouco, assim, né, de você pular de um capítulo para o outro, e o estilo, né, assim, de fluxo de consciência, onde você tem linhas, onde você tem períodos de 20 linhas, né, ou a página inteira é uma frase só, que a personagem começa a ver o bonde passar, e o gato miando, e a mulher na janela, e o homem jogando um tomate no outro, sei lá, entendeu? E uma cena ali acontecendo na rua, e um carro buzinando para um pedestre que chegou no último momento, entendeu? Então são assim... É um pouco assim a prosa, mas você se acostuma. E essas cenas parisienses são muito interessantes, são bem cotidianas, mas é um universo novo ali. As ideias filosóficas, as discussões entre os amigos, o gosto pelo jazz ali, né? Eu fui até anotando as músicas para depois eu escutar. Isso é uma coisa, inclusive, que eu tenho feito muito, tá, pessoal? Recomendo, quando você vê uma música sendo tocada, né, num livro, procure essa música, né, no YouTube, por aí, para escutar ela e poder vivenciar essa experiência. Mas eu acho que os gênios têm uma coisa assim, né, pessoal? Que a gente olha e pensa assim, será que esse cara é um gênio? Ou ele é um baita de um arrogante, de um pedante, né? E no caso do Cortázar, eu ouso dizer que ele é um gênio, sim. Mas acho que todo gênio ele tem que ousar, né? Ele tem que falar coisas controversas, tem que cutucar, né? E isso talvez mexeu comigo. Eu falei, não, esse cara não é tudo isso. Mas eu parei a leitura e falei, puxa, esse cara podia ser meu mestre, assim. Eu adorei tudo que ele falou, né? Então eu tô querendo muito voltar. De repente é um ciúmes pessoal, quem sabe?
Mas é bom isso, né? Que a gente tenha ciúmes de pessoas inteligentes e tente se igualar a elas, estudar bastante e ficar cada vez mais inteligentes aí, né? Mas o fato é que eu infelizmente abandonei e eu acho que foi até num determinado momento onde, de novo, né, pessoal, a narrativa ela deu aquela aplainada, assim, né? Mudou o cenário de Paris para outro país, eu não vou dar spoilers aqui, e então a coisa foi ficando, parece, um pouco devagar, mas dentro desse devagar, as ideias do autor continuavam lá, né? Então, agora eu voltaria até para pegar essas ideias das epígrafes, né? Das notas aqui, dos outros capítulos, porque tem ideias fantásticas aqui. Eu gostaria de... Eu tenho esse péssimo hábito, pessoal, estou me confessando aqui, de não marcar leituras, mas eu tô para resolver isso em 23 aí, fiquem ligados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aí embaixo se vocês já leram estes livros, né? Tem resenha de todos, menos o Jogo da Amarelinha, que infelizmente um grande arrependimento literário não ter terminado essa obra-prima do Cortázar, mas quem sabe em 23, fiquem ligados aí, o canal vai vir com tudo em 23. É isso, se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, comente aí embaixo, compartilhe, e nos vemos na próxima, um grande abraço.